Pessoal, boa tarde. Teve um pequeno atraso aqui, mas a gente vai iniciar agora a live. Enfim, eu sou o Fagner, estudante de agronomia pela Universidade Federal do Cariri, certo? E hoje a gente vai estar participando aqui com vocês em uma palestra que faz parte da Agenda no Pé, certo? E teremos a oportunidade de conhecer a experiência da professora Cláudia Araújo Marco em relação aos conceitos em agricultura urbana. De imediato, já agradeço a participação de todos nesse evento. E assim, a Cláudia, ela possui graduação em agronomia, mestrado em ciências e doutorado em fitotecnia. É professora na UFCA, no curso de agronomia, desenvolve pesquisas na área de horticultura, incluindo temas como tecnologia de produção de hortaliças, manejo de resíduos orgânicos e estresse oxidativo em plantas medicinais e aromáticas. Tem vasta experiência em extensão, sendo tutora do NUPE, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Horticultura, certo? E orienta projetos de extensão, como o Sementes do Amanhã e o Lavalco. É coordenador do Laboratório de Tecnologia de Produtos no CCAB, lá na UFCA. Bom, então é isso. Nesse momento, passo a palavra para a professora poder proferir sua palestra. E, assim, só uma observação importante. As perguntas serão feitas no final da apresentação, então podem ficar à vontade. Uma boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Todos estão me escutando? Wagner, testa aí. Pronto. Então, prazer estar aqui, né, fazendo essa live, entrando no mundo do remoto, e eu espero que seja um momento bastante proveitoso, que a gente retire boas parcerias com informações e aprendizados nesse momento. Então, esse como o Fagner falou, nós temos uma agenda de eventos de julho, e vamos continuar ao longo dos outros meses, que faz parte da agenda de eventos do NUPE, e para dar início, eu vou fazer uma apresentação sobre agricultura, com alguns conceitos em agricultura urbana e periurbana, e é uma palestra bastante assim, a ideia é passar um panorama dos principais e os conceitos mais simples de agricultura urbana, e em outro momento, porque pode surgir essa curiosidade, né, de produzir, como fazer uma horta, o que é preciso e tal, algo mais técnico, vai ter outros momentos, outras palestras que serão ofertadas pelo NUPE, com esse propósito, tá certo? Então, eu vou dar início à palestra, né, vou de imediato fazer a apresentação. Aí, no final, a gente fica disponível para as perguntas que poderão surgir, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo, Fagner, todo mundo, a tela está tudo ok? Está tudo ok, viu, Cláudia? Tudo então, certo. Pronto, está ótimo. Então, você só controla o tempo aí para mim, que já sabe que eu converso um pouquinho. Bom, Tá ótimo. Então, aqui, gente, nós vamos começar falando alguns conceitos em agricultura e urbana e periurbana. Então, de imediato, tem aqui alguns projetos que fazem parte do NUPE, o Sementes do Amanhã, o Lavalp, o de pesquisa e o Jardim Sensorial. Bom, então vamos começar conceituando o que é a agricultura urbana e periurbana. Ela tem a sigla, né, AUP, Agricultura Urbana e Periurbana. E nós vamos fazer a ideia que nessa live a gente faça uma comparação entre a agricultura rural e urbana, e ao longo, quais são as vantagens desse tipo de agricultura e como ela vem com alguns relatos, alguns exemplos, né, de como ela está sendo feita no mundo e também no Brasil, depois destacando aqui a nossa região do Cariri. Então, eu coloquei várias gravuras, várias
figuras, né, de cultivos, né, e de diversas formas, no solo, em recipientes, aqui numa praça, né, uma passagem, na realidade, de uma rodovia. Aqui nós temos um animal se alimentando, aqui, né, uma ave, aqui numa escola. Então, a agricultura urbana é tudo isso. É um conceito que a gente chama de multidimensional. O que significa isso? E a agricultura urbana e periurbana, já começa por aí. Periurbana, urbana é aquela agricultura, aquele cultivo, né, ou criação, que é feito na cidade. E periurbana é esse mesmo cultivo ou criação, mas feito no entorno da cidade, que a gente chama de cinturões verdes das cidades. Tá? E é o que é diferente, né, da agricultura que a gente conhece, que é a rural, que é feito já em sítios, em propriedades. Bom, então nós dizemos que a agricultura urbana é um cultivo de vegetais ou criação de animais dentro e no entorno das cidades, né? Então, a gente pode pensar como é que surgiu isso, né? Quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa em campo, em grandes áreas, né? Mas a agricultura, ela se expandiu nas cidades, boa parte em função do êxodo rural. O êxodo rural, ou seja, é quando os agricultores, as pessoas que vivem no campo, elas migram para a cidade em busca de melhores condições de vida, seja de trabalho, seja social, principalmente, né, buscando novas possibilidades de sustento. Isso aconteceu muito, né? Antigamente nós tínhamos apenas 40% da população dos países em desenvolvimento viviam na zona urbana. Hoje, nos últimos 10 anos, isso houve uma inversão bastante significativa. E por isso esse tema é tão relevante e importante, porque nós temos que, já que existe, e já está há muito tempo estabelecida, e existe, por exemplo, no Brasil, em todos os estados, e existem diversas ações e modalidades de agricultura urbana, a preocupação é de que forma nós vamos organizar, e seja o governo, seja ONGs, né, seja a sociedade civil, né, de que forma nós vamos organizar essa agricultura na cidade para que ela seja o mais sustentável possível e que ela tenha condições, né, de viver em perfeita interação com a natureza, com o meio, né. Então, aqui só mostrando o principal aspecto no qual a agricultura urbana difere da rural. Então, é o ambiente. O ambiente, como já havia falado, onde é que se estabelece a agricultura urbana. Então, ele pode ser, essa agricultura, geralmente, é em pequenos espaços, nessas fotos é possível ver. Então, eu posso trabalhar com agricultura urbana num prédio, numa escola, numa estufa, eu posso trabalhar numa praça, num posto de saúde, eu posso trabalhar na minha casa. E eu posso ter uma área, um campo, uma propriedade maior que eu também posso utilizar. Então, eu posso realizar esse tipo de agricultura no campo, em canteiros, em hortas verticais suspensos, né, em jarros, na sacada dos prédios, nos apartamentos, e ainda assim, a gente pode ainda, indo muito além, que é uma das vantagens da agricultura urbana, é a possibilidade de você utilizar os recipientes e resíduos que nós mesmos produzimos para a nossa alimentação e utilizar isso de uma forma sustentável e responsável nesse tipo de agricultura. Outra vantagem é que, como se trabalha em pequenas áreas, esse tipo de ambiente, onde se utiliza a agricultura urbana, ele pode ser de luz natural ou artificial. O ideal, luz natural, né? Mas, na ausência, existem casos de produção,
principalmente de hortaliças, a 30 metros abaixo da superfície. Então, existe essa possibilidade. Bom, então vamos ver algumas características desse tipo de agricultura urbana. Então, e como ela é dada, em geral, nas regiões. Então, no Brasil, existem características específicas dessa agricultura, que diferenciam, né, uma região da outra. Por exemplo, no sul e sudeste, a agricultura urbana ela é muito focada no cultivo de hortaliças, plantas medicinais, frutas, plantas medicinais, ervas aromáticas, por exemplo, a gente chama manjericão, né, os condimentos, hortelã, até gado, pequenos animais, pode ser coelho, pode ser ave, bode, como é aqui, suíno. Na região centro-oeste, hortaliças, frutas, gados, pequenos animais. E na região norte e nordeste, tem também hortaliças, enfoque com cultivo de plantas medicinais, frutas, flores, né, plantas ornamentais, pequenos animais, suinocultura, piscicultura, né, criação, né, de peixes, melinoponicultura, que seria a criação de abelhas sem ferrão, principalmente para a produção de mel, de própolis, e a apicultura. Então, a gente pode verificar que uma das características da agricultura urbana é essa diversidade de cultivos. E o detalhe, no mesmo cultivo, existe também essa multiplicidade. Eu posso cultivar num espaço, de uma forma harmônica, diversos tipos de produções. E a diferença dessa agricultura para a rural, é que nós já havíamos falado, são geralmente agricultura urbana, são pequenas áreas, que em condições de agricultura rural, muitas vezes isso é limitante, esse fator é limitante. Outra característica dessa agricultura urbana, muitas vezes quem faz essa agricultura, ela não carece de conhecimentos na área, porque ele traz essa informação, esses conhecimentos de geração, né, de pai para filho, que era agricultor, ou que veio do campo, e agora o vô veio do campo, passou para o pai e assim por diante. Então, aí existe uma carência de conhecimentos. Como é em pequenas áreas, também facilita as pessoas, né, vamos dizer assim, se arriscarem nesse tipo de atividade, e no sentido positivo, assim, no sentido de serem desafiados a esse tipo, né. Outro fator importante, por ser trabalho em geral com com cultivos pequenos, em áreas pequenas, a dedicação é parcial. Muitas vezes as pessoas elas têm um emprego na cidade, no centro da cidade, e tem a sua hortinha, tem o seu espaço, tem a sua produção, tem o seu cultivo de plantas medicinais ou de aves, né, que possa interagir junto e agregar renda a essa família. Então, em geral, essa agricultura se destina-se a autoconsumo, e aí fica a pergunta, né, quem é que tem em casa espaço e que poderia produzir pelo menos seus temperos? Coentro, cebolinha ou a salsa, quem é a turma do Rio Grande do Sul, ou de outra cidade, né, pimenta de cheiro, pimentão, tomate, cereja, quantas outras que a gente poderia produzir em jarros, produzir em pequenos espaços, né, e que com isso reduziria o nosso custo, entre outros fatores, né, o nosso custo para a compra desses produtos. Então, diversificação de cultivos, essa diversificação de cultivos já facilita também ao controle de pragas. Então, quanto mais diversificados os cultivos, né, então mais em equilíbrio fica aquele ambiente, tanto no solo, a biota do solo, as características do solo, os micro-organismos que vivem no solo, quanto as pragas, os insetos. Nem sempre visa, outra vantagem, na agricultura rural, em função do custo que tem para estruturar, o lucro financeiro geralmente é ou o principal fator. Na agricultura urbana, nem sempre visa. Às vezes ele tem o cultivo tem uma função ocupacional, terapêutica, e às vezes o lucro ele acontece sem ter um objetivo pré-determinado.
Então, vamos lá ver algumas vantagens, que eu acho que algumas eu já citei, né? Os alimentos frescos e nutritivos. Então, no momento que você produz um tomate, um coentro, uma cebolinha, ou uma fruta, um maracujá, uma acerola, entre outras, um pé de alface, uma folhola, uma couve, você sabe, né? Você pode colher só quando for utilizar esse alimento. Isso se você tivesse, se for uma horta, por exemplo, domiciliar. Se for uma horta comunitária, é muito comum as pessoas do bairro, né, que residem no bairro, irem comprar, né, esse tipo de alimento diretamente na horta comunitária. E muitas vezes é colhido pela pessoa ou então para o grupo que trabalha lá. Então, frescos, nutritivos, em geral, não há a inclusão de agrotóxicos nesses alimentos, preços são acessíveis, porque outro fator que determina esse preço mais em conta é em função que não há, como são pequenas áreas, e essas áreas são próximos, em geral, em torno, no máximo, até 10 quilômetros, pode acontecer, do mercado que vai consumir, então, não tem custos com embalagem, só com transporte, com embalagem, com armazenamento, até porque muitos são alimentos que são colhidos só na hora de ser comercializados. Fora isso, não tem esse custo de transporte, de armazenamento, evita as perdas que poderiam acontecer em função do armazenamento. Tudo isso não tem o atravessador, não há intermediação. Toda a venda é feita diretamente do agricultor ou do grupo de pessoas, diretamente para o comerciante, daquele mercadinho que atende, ou o mercado maior, ou diretamente para o consumidor. Então, aqui nós temos... Bom, outras vantagens, redução da pobreza e melhoria da segurança alimentar. Então, já havia relatado, segurança alimentar no momento que nós podemos utilizar produtos da nossa própria cozinha para nutrir aquilo que formos produzir. Então, nós podemos adubar através de utilizar compostagem, através dos restos orgânicos, né, que são domiciliares. Então, nós trabalhamos com compostagem, com miocultura, até a dona de casa, a simples casca de ovo, ela pode ser utilizada, a casca de frutas, tudo isso pode ser revertido para a melhoria da qualidade da sua alimentação e assim permitir um alimento, né, saudável e seguro. Geração de emprego e renda, caso é muito comum, parte daquilo que é produzido muitas vezes fica com a família e outra parte, o excesso, ele tem condições, né, de vender. Então, é uma forma de gerar renda também. Nós falamos aqui, reciclagem de resíduos orgânicos, uso de espaços urbanos ociosos, aqui a gente está vendo, né, uma rodovia, e isso é uma foto mesmo, então aqui, nesse entorno, nós temos, seria nessa zona periurbana, o cultivo de bananeira, cultivo de mamão, então, isso pode ser muito bem aproveitado, espaços que muitas vezes servem para acúmulo de dejetos que podem causar danos e contaminações, né, ao ambiente e a nós, e muitas vezes são também ambiente de animais, de roedores, que causam tantas doenças, né, urbanas. Outro fator importante, a vantagem, seria da agricultura urbana, a educação ambiental, principalmente quando a gente trabalha por tudo isso, por trabalhar com reciclagem, com reduzir os ambientes degradados, por permitir que a gente possa trabalhar uma consciência ambiental, quando um enfoque, por exemplo, em hortas escolares, permite, né, que uma educação ambiental, né, trabalhando desde cedo, né, a importância de cuidarmos desse ambiente e nos sentirmos fazendo parte dele. E aí, por isso, né, protegendo para a gente e para os
próximas civilizações. Então, recreação, terapia, farmácia caseira. Então, terapia, tem o caso, né, principalmente no momento que nós estamos, tão especial, que nós estamos passando de pandemia, eu digo por mim, e conheço várias pessoas, né, quanto é bom mexer na terra, quanto é bom ocupar o tempo, fazendo, plantando, semeando, colhendo, colocando pés no chão, sentindo a natureza em toda a sua amplitude. Então, isso é fundamental, né, e é importante. E aí fica a recomendação e a pergunta: quem é que está trabalhando, quem está produzindo alguma horta, num jarro, ou num espaço, seja qual, né, e que isso está fazendo tão bem. Outra vantagem é a farmácia caseira, ou seja, é muito comum, no estado que eu venho, já tem uma tradição, que é o cultivo de plantas medicinais, e as crianças já nascem tomando chazinho, né? Chazinho de erva doce, chazinho de tangerina, isso, então já tem uma tradição, mas aqui, não só lá, aqui no Ceará também, e é muito comum o uso, né, da farmácia caseira, né, tanto é que o berço da farmácia viva foi em Fortaleza, né, com o nosso querido professor Abreu Matos. Então, a possibilidade de você produzir o seu medicamento, ou nem diria, a sua planta medicinal, você reduz, né, a quantidade de remédios sintéticos, né, e com isso também você tem um efeito direto, né, sobre a sua renda, e sobre a qualidade também, né, do seu consumo. Então, nós falamos em espaços ociosos, falamos em agricultura urbana, as vantagens, mas aonde a gente encontra esses espaços ociosos? Então, já que nós estamos falando em cidade, onde estão esses espaços nas cidades? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de tipologias possíveis para a atividade de agricultura urbana. Então, esses espaços que podem ser revertidos e podem se tornar proveitosos para toda uma comunidade, né, que possam ser modificados, esses espaços, eles são encontrados aqui diz que só eu que estou conseguindo, vou dar uma paradinha, então. Deixa eu dar uma ESC aqui. Oi? Gente, vou dar uma paradinha aqui, parece que é só eu que estou conseguindo autorizar, né? Só um momentinho. Deixa eu só permitir aqui, gente. Vou uma parada aqui, estratégica, para autorizar algumas entradas aqui. Ficou comigo. Não, são esses aprendizados aí que fazem com que a gente não... Vou dar só uns minutinhos aqui para o pessoal que está na fila aí, está querendo entrar, ou coisa boa. Tem alguns precisam autorização, outros não. Estou aceitando aqui, depois rapidinho a gente retoma. É o tempo que eu tomo uma água aqui também. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Cláudia, porque no caso, só quem está conseguindo aceitar a participação na live é a Cláudia. Pois é, por isso que eu dei uma paradinha aqui. Foi importante, eu estava até esperando o melhor momento para interromper e poder dar essa avisão. Mas a Cláudia já viu aqui, no caso. As pessoas que já foram aceitas pela primeira vez, quando elas saem, elas conseguem entrar normalmente, segundo o Lucas, certo? Mas as que estão tendo primeiro acesso, é necessário solicitar a participação, no caso só a Cláudia. Enfim, gente. Pronto. Vou dar mais uns segundinhos aí, se não parar, eu
Vamos ter que fazer essas paradinhas aí para liberar para o pessoal participar. Eu acho que deu. Daqui a pouco eu volto. Eu dou aquele respiro aí, todo mundo dá uma respirada junto. Tá todo mundo conseguindo escutar, gente? Tá tranquilo? Então vamos lá. Fagner, aqui ninguém está mais pedindo autorização, então eu vou continuar, depois qualquer coisa eu retomo, dou outra respirada, tá? Aqui, Tá ótimo, Cláudio. tá? Então vamos lá. Então aqui eu já tinha passado, eu acho que eu tinha ficado aqui, né, gente? Então, onde ficam esses espaços que podem ser aproveitados, né? E que muitas vezes, e que em geral não tem são subaproveitados ou são até espaços degradados, né? Então, rapidamente, porque eu já vi que meu tempo também já está encurtando, são os lotes vagos, terrenos bardios, locais, porque a gente, quando fala em agricultura urbana, não é só espaços públicos, tem espaços privados, praças, parques, espaços institucionais, escola, creche, postos de saúde, hospitais, presídios, a gente tem até, vai mostrar mais na frente, um exemplo, né, daqui no Crato, que a gente fez um trabalho com os presídios, né, com o presídio feminino. Aqui, ó, laterais e vias férreas, nós olhamos lá, né, cultivo, laterais de entradas e avenidas, margens de curso d'água, áreas inundáveis, então tem unidades de conservação, ó, aterro sanitário, nós temos o caso lá no Centro de Ciências Agrárias, um projeto que eu também vou passar para vocês, exatamente de uma estrutura que é um aterro sanitário e que nós transformamos, tá? Então, vamos lá. Como aproveitar esses espaços ociosos? Então, é perceptível que esses espaços ociosos, eles, numa cidade, ele pode estar presente em vários locais. E aí, o que fazer com esses espaços ociosos, né? De que forma eles geralmente eles se organizam nas cidades? Então, é o que nós chamamos de modalidades. Então, para aqueles, nós temos áreas maiores que podem ser de doação do município, ou doação de alguém, de uma pessoa, né, uma propriedade de alguém, algum terreno que seja doado ou arrendado. Então, dependendo o tamanho, dependendo da condição específica, esses espaços são ocupados de diversas formas. Pode ser, primeiramente, uma horta comerciais, né, que a gente tem aqui, e é muito comum, acho que todas as cidades, quase, ou pelo menos os estados, têm hortas comerciais, né, e essas hortas, elas podem ser de um único dono, ou podem ser hortas comunitárias, né, um grupo de pessoas se reúnem, ou às vezes representantes de famílias, e eles vão utilizando aquele espaço. E como diz o próprio nome, né, já é comercial, então, nesse tem um propósito principal, que é o retorno financeiro. Então, aqui a gente está vendo um prédio e um terreno enorme aqui, e aqui sendo produzido, né, aqui também. Então, uma forma de a gente aproveitar essas grandes áreas é através dessas hortas comerciais. Mas também a gente tem as hortas caseiras, também comunitárias, né, aqui tem um exemplo. Então, nós temos famílias, provavelmente são pessoas de diversas famílias, que organizam um espaço e transformam aquele espaço. Então, e isso tem um aspecto financeiro, influenciando um aspecto de bem-estar, desenvolvimento humano, né, o aspecto econômico, a terapia. Então, todo esse tipo de horta, qualquer tipo de horta, ele tem esse propósito, né? Então, aqui nós temos hortas caseiras, geralmente são um pouquinho menores do que as hortas comerciais, e elas têm, ou comunitárias, como são várias famílias que se reúnem, ou pessoas de um bairro que se reúnem
para administrar, né, e para alterar aquele espaço que muitas vezes estava ocioso e estava degradado. Então, é comum, às vezes, uma parceria com a prefeitura do município, que é o mais comum, ou algum proprietário que ele, às vezes, ele doa, faz um arrendamento, apenas para não deixar que aquele espaço ele fique abandonado, né? Então, é uma alternativa. Outro tipo de agricultura urbana, muito comum, e ao qual eu já trabalhei por um bom tempo, é as hortas escolares, né? Quando a gente fala em horta escolar, ela tem vários pilares, né, que se pode trabalhar nessa horta. Pode-se trabalhar o currículo. Então, numa horta, nós podemos trabalhar com as crianças todas as disciplinas que são ofertadas no conteúdo programático. Então, eu posso trabalhar religião, falando em ciclo da vida, eu posso falar em matemática, quando eu peço para as crianças medirem um canteiro, ou medirem o número de pés de alface. Eu posso falar em geografia, quando eu falo sobre solo, né? Eu posso falar em biologia, quando eu falo sobre o ciclo de uma borboleta, o ciclo de uma planta, sobre religião, né? Sobre a criação. Então, ou seja, é interdisciplinar. Uma horta escolar, ela aborda vários aspectos. E, geralmente, outro aspecto que é muito importante e que é trabalhado é um complemento à merenda escolar. É comum nos municípios que a merenda, ela venha, né, que a prefeitura, ela compre e, em geral, uma boa parte da alimentação escolar, ela é industrializada. São as farinhas, o macarrão, a massa, e muitas vezes muito pouco de alimento, ele chega de alimento saudável e natural, chega às vezes na mesa das crianças. Óbvio que isso já está mudando com um programa, né, de alimentação, né, que existe uma interação do agricultor e que é um programa federal, né, da venda pelas escolas do que é produzido pelo agricultor rural. Mas a escola, isso às vezes acontece quando você compra do agricultor, uma vez por semana, e você tendo dentro da escola uma horta, isso permite que você consiga abastecer e melhorar a qualidade da alimentação das crianças a qualquer tempo, a qualquer momento. Outro fator é que, por exemplo, você pode ter uma horta medicinal, né, um jardim medicinal, que serve também para os professores, o chazinho dos professores, ou para algum outro tipo de ferimento, alguma coisa que você possa utilizar, né, para suprir algum mal. Então, aqui fala meio ambiente, a gente já tinha falado, né? Então, na escola, a gente pode trabalhar o aspecto da sustentabilidade, do ciclo, da importância do cuidado com a natureza, de estimular as crianças para que elas também estimulem seus pais em casa, de que embalagens, eles podem ser reutilizados. Outro fator, o óleo da cozinha, estimular para que os pais também tenham a sua horta. Então, a escola, ela é um pilar fundamental dentro inserida com a inserção de uma horta. Ela é fundamental para trabalhar a educação ambiental. Há outras modalidades, nós temos as hortas, aqui um exemplo, né, que é aquele cultivo sem solo, que geralmente esses cultivos, que é a hidroponia, muitos conhecem, né, organopônicas, né, ou seja, eles trabalham com hidroponia sem uso ou de forma orgânica, né, sem uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, aqui nós temos uma situação, né, da morango ao pé de alface, né, de forma suspensa. Então, permite que você faça um cultivo sem solo, em uma área menor, então, isso é um outro tipo de modalidade que pode ser utilizada.
aqui mostrando, né, micro-hortas hidropônicas e empresa hidropônica familiar, né, então mostrando também todo um processo de cultivo sem solo, muitas vezes, dependendo da região, o solo ele não tem boa qualidade, então isso aqui permite que a gente possa melhorar a qualidade do solo e assim produzir alimentos de boa qualidade. Bom, gente, vamos dar uma corridinha aqui, estou controlando o tempo aqui, então vamos lá. Alguns exemplos, né, de agricultura urbana que nós vamos ver. Então, a agricultura urbana, hoje a gente diz que ela está arraigada no mundo. E eu trouxe alguns exemplos no mundo e depois no Brasil, né, onde é aplicada, onde se desenvolve a agricultura urbana. É óbvio que tem milhares, né? Então, a gente trouxe algum exemplo para a gente ter uma noção de mundo e de Brasil, né? Então, não vou poder me detalhar muito, mas aqui mostrando alguns exemplos, né? Então, por exemplo, no Vietnã, aqui não sei, a foto não ficou, né? Tem aqui um suíno, né? Aqui os dejetos que vão ser utilizados, do Vietnã, o objetivo, aumentar a contribuição dos sistemas de culturas pecuárias para a subsistência sustentável. Então, desperdício de batata doce usados na alimentação dos porcos no Vietnã. Argentina, promove assistência técnica e o apoio financeiro aos produtores periurbanos. Peru, Equador e Panamá. Então, aqui nós temos o IPES, Promoção do Desenvolvimento Sustentável, né, sustentável, aí, Carla, organização privada de caráter regional dedicada à promoção do desenvolvimento sustentável na América Latina. Então, os exemplos que tem no Peru, Equador e Panamá. Então, Canadá, gente, produção sustentável de alimentos na cidade de Vancouver. Estados Unidos, né, na Califórnia, antes e depois, né, da inserção da agricultura urbana. Então, dá para você, no mapa, perceber, né, a diferença, né, e essa diferença de cor, de qualidade de vida, de uma alimentação saudável. Aqui, Nova York, né, então nós temos o Green Guerrillas, né, que ajudam milhares de pessoas a conquistar sonhos de transformar espaços baldios em hortos comunitários. Aqui, ó. O idoso, a gente tem exemplo aqui, né, ele se beneficia muito com esse tipo de atividade. Reino Unido, né, Green Adventure desenvolve atividades de cultivo, incluindo jardins comunitários e distribuição semanal de produtos ao domicílio nas redondezas. Cuba é um exemplo. Opa. Rápido aqui, deixa eu voltar. Cuba então, é um exemplo do aproveitamento dos espaços que eles um dos países que mais desenvolve agricultura urbana. Japão, então aqui, ó, numa estação de trem, né, inaugura hortas urbanas em estação de trem, tá aqui, ó, esse espaço que poderia não ter nada e não ter utilidade, assim, alguma, ele passa a ser, ó, construídos canteiros, e com voluntários, né, eles vão modificando esses espaços. Ó, em Tóquio, um escritório se transforma em uma fazenda vertical. Então, aqui tem a foto dentro desse prédio, né, que é considerado escritório. Tudo isso aqui, né, já faz parte, vocês viram que é uma parede verde, né, toda uma parede já com produção. E dentro, não foi possível mostrar tudo, tem restaurantes, tudo assim, entre as mesas dos espaços de refeição, existem estão presentes os cultivos. Então, bastante interação. O Japão, ele tem, né, esse perfil de máximo aproveitamento de espaços e de tecnologia, então ele usa essa tecnologia para o bem comum. Na China, né, hoje a gente sabe que a China, ela, assim, a terra apta da China para a produção, ela é em torno de apenas 10%, para a produção agrícola, porque o restante já é um solo que já tem, a gente sabe, né, que é um ambiente bastante poluído, a poluição é altíssima, então, é uma forma que eles utilizam, né, são as hortas eles chamam de hortas pedagógicas, como uma forma de aproveitamento máximo desses 10% de terra fértil, né, em que possa
que podem ser, né, agricultados. Então, um exemplo da China, Paris. Então, aqui mostrando, né, autoridades passam a autorizar a transformação de terrenos devolutos, né, em jardins e hortas temporárias com intuito pedagógico. Então, aqui Paris, Londres, aqui é que chamou bastante atenção. A 30 metros abaixo da superfície, eles são cultivadas saladas em antigos abrigos antiaéreos e túneis, né, 33 metros abaixo do solo, né, em Londres são produzidos, né, nesse caso a luz artificial, né, é produzido os alimentos, né, então horta urbana subterrânea. Alguns exemplos agora, gente, no Brasil. Então, eu só coloquei alguns relatos, tem inúmeros no mundo, e agora no Brasil. De imediato, que a gente pode dizer que se pratica em todas as regiões. Então, rapidamente, Curitiba, Paraná, né, mostrando horta comunitária, as moradias no Paraná, hortas aqui também comunitárias em São Paulo. Aqui, ó, agricultura urbana nos canais, ó, de drenagem, de macrodrenagem de Belém. Aqui, ó, Belém do Pará também é conhecida como cidade viva. Então, toda a comunidade participando de um espaço verde público. Salvador. Então, aqui nós temos, trabalhando com as feiras, outra vantagem, né? Como esses espaços de agricultura urbana são muito próximos da cidade, então também facilita as feiras de sábado, final de semana, né, que é feita sem atravessador, né, então também reduz um pouco o transporte, o custo, né, com o transporte. Aqui em Salvador, as ervateiras, criação de camarão em Recife, Belo Horizonte, está aqui mostrando a capital mais arborizada do país. São Paulo, olha aqui um prédio, uma horta no telhado, prédio. Porto Alegre, então, projeto Horta Urbana Inteligente. Isso aqui é um mapa, é um projeto que seria começado, começar agora em maio, mas agora eu não sei como a situação dele, eu não consegui localizar, em função da pandemia deve ter, né, finalizado. Isso aqui é as margens do Rio Guaíba, né, então uma produção orgânica e sustentável. Santa Catarina, aqui é na horta de moradia da Universidade Federal de Santa Catarina. Condomínios, é muito comum em Santa Catarina, nos próprios condomínios, as pessoas elas se reúnem e se organizam, né, com a ajuda do engenheiro agrônomo, essa melhoria na qualidade de vida, né, aproveitando esses espaços ociosos e reduzindo seus custos com alimentação. Além, claro, do aspecto terapêutico, né. Então, no Paraná, programas hortas comunitárias chegam ao Paraná. E Fortaleza, então nós temos aqui o Núcleo de Estudos e Pesquisas, que é o de Agricultura Urbana, Nepal, nosso parceiro aqui do Grupo do Pé, que trabalha com esse processo, com todos os estudos e pesquisas, e tem um espaço físico que trabalha todas as dimensões da agricultura urbana. Um exemplo aqui, né, já em Fortaleza também, que é o qual é um projeto que eu coordenei, como fui coordenadora do projeto, é um programa de reestruturação do setor de alimentação escolar, na época que ainda morava em Fortaleza. Então, aqui a gente tinha, o projeto era utilizar as escolas, que em geral eram escolas que tinham em torno de 1.000 alunos, e utilizar aqueles espaços, muitos degradados, como vocês podem ver, e transformar esses espaços em hortas, com aqueles propósitos que a gente viu, os 3 pilares, né? Educação ambiental, complemento à alimentação, e todo o aspecto também do aspecto da inclusão nos conteúdos programáticos. Então, nós trabalhamos com as crianças, né? Eu coordenava e tinha era uma equipe interdisciplinar, né? Então tinha pedagogo, tinha os estudantes de agronomia,
agrônomos, né, e nutricionistas da própria prefeitura, que trabalhavam nesse projeto muito bonito. Agora chegamos ao Juazeiro, ao Cariri e ao Juazeiro, né? Então nós temos aqui um projeto que ele já findou, que é o projeto também nosso, foi Sementes ao Amanhã, Plantando Cidadania, Colhendo Saúde. Então é um projeto que era uma iniciativa, uma parceria com uma subprefeitura de Juazeiro do Norte, e que tinha objetivo, né, naquele espaço onde estava localizada a subprefeitura, a gente criou um espaço, né, de iniciativas com agricultura urbana. Foi bastante importante, porque ali naquele espaço se fazia capacitações com a comunidade, né, que pertencente ao bairro. Então, alguns exemplos de material, oficinas. Aqui, outro que está em andamento, que quem é daqui na região do Cariri, com certeza já deve ter ouvido falar ou conhecer, que é a Horta Comunitária em Juazeiro do Norte, projeto Semear e Colher, que faz parte da ONG que organiza junto com a comunidade do bairro, né, a ONG Nosso Lar. Aqui, algum horta escolar, que são iniciativas e também horta é utilizada para abastecer o restaurante popular, são iniciativas da Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Agricultura. Então, muitos dos nossos estudantes de agronomia dão assistência técnica, né, são agentes técnicos da Secretaria e desenvolvem esses projetos. Então, aqui, horta, cozinha comunitária em vários bairros também. Horta comercial, tudo em Juazeiro. No Crato, nós tem um projeto Hortas Comunitárias e Farmácias Vivas, uns tem muito mais, então, onde que se trabalha nos bairros, tanto a parte do cultivo de hortaliças, quanto também de plantas medicinais e aromáticas. Aqui é um projeto no qual nós participamos, cultivo de hortas por detentos da cadeia pública do Crato. Então, não vou poder entrar com muito detalhe, mas a ideia era isso, utilizar um espaço que estava ocioso e transformar esse espaço, juntamente, né, era uma parceria com a ONG Nova Vida, e com o governo alemão, e transformar esse espaço como uma forma terapêutica, como uma forma de trabalho, e também incrementar a qualidade da alimentação dos apenados. Aqui nós temos também no Crato, Cinturão Verde, aqui é a ONG Nova Vida, né, que fica na comunidade do Gesso, onde essa ONG, Verde Vida, desculpa, Coletivo Camaradas, oi? Caiu? Então, aqui, sítio urbano no Gesso, ONG Coletivo Camaradas, plantio de árvores frutíferas nesse espaço, que passou na Câmara dos Vereadores como o primeiro sítio urbano da região do Cariri, organizado pelo ONG Coletivo Camaradas. Aqui nós temos um projeto do Laval, porque é um projeto que faz parte lá do CCAB, ao qual coordeno junto com a equipe, que tem um propósito também de modificar áreas, um aterro sanitário, transformar esse espaço em algo, num espaço, né, útil e também de educação ambiental. Então, aqui tem várias oficinas, fotos, eu estou correndo um pouquinho aqui, gente. Coleta extrativista do Piqui, aqui na comunidade, em Jardim. Deixa eu só dar uma saída, deixa eu passar aqui depois mostrando aqui, uma pena não vai dar tempo de a gente entrar com maiores detalhes, né? Deixa eu só dar um ESC aqui. Cláudia, só para avisar a questão do tempo e avisar o pessoal também que eles podem fazer perguntas no chat, entendeu? Que no final a professora vai estar respondendo. Pronto, tá certo. Eu já estou finalizando aqui, que eu acho que já passou um tempo aqui, meu tempo aqui, senão, tá? Então, vamos rapidinho aqui, coleta extrativista do Piqui, que é um outro exemplo, né? Aqui, as 10 cidades latino-americanas líderes em agricultura urbana. Então, são as cidades dos diversos países, né, da América Latina, e
as 10 que têm todo um perfil de sustentabilidade, que contém espaços públicos que promovam a inclusão social, né, dessas 10 listadas, Havana, Cuba, México, e na Nicarágua, Quito, no Equador, Lima, Peru. Então, aqui, ó, nós temos Belo Horizonte, então, considerada que tem esse líder em agricultura urbana. Considerações finais, então, gente. Então, o que a gente pode falar sobre agricultura urbana? Isso é um tema bastante amplo, realmente é muito complicado a gente falar em 1 hora, 50 minutos, mas só deixando considerações, e aí também, quando a fala de vocês vai me ajudar nas próximas lives que faremos. Nem só de espaço vive uma política, ela precisa ter, a agricultura urbana, ela precisa ter o apoio, né, da sociedade civil e também ter políticas públicas dos municípios, dos estados, né, para fomentar esse tipo de iniciativa, né, então, financiamento das atividades, consciência cidadã, fortalecer essa consciência cidadã, de cuidar, né, e não depredar, a necessidade de capacitação técnica de quem trabalha com agricultura urbana, então fomentar não só a produção, mas também a pós-porteira, como a gente chama, né, a comércio, transformação, consumo, políticas, né, de gerenciamento do que é produzido. E para finalizar, eu queria deixar assim, existe a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Desenvolvimento Rural, da Câmara, ela aprovou o projeto de lei 303/19, que instituiu a Política Nacional da Agricultura Urbana. Então, isso foi extremamente importante para que a agricultura urbana ela passe a se tornar uma política de Estado e não só de um governo ou outro, né? E assim a gente possa permitir que terrenos da União ele possa ser utilizado de uma forma para a agricultura urbana, e que de uma forma muito mais exitosa. Então, finalizando aqui, eu agradeço a esse momento tão especial, né, e também desculpem algumas falhas técnicas, é um aprendizado, a gente nunca tinha usado essa ferramenta, mas há uma necessidade, e a gente tem que começar. Então, é isso, algumas fotos aqui, aqui é a minha terapia, esses espaços, né? Aqui onde onde eu acho que são momentos que me fazem muito feliz, com a agricultura, mexendo na terra e realizando vários projetos. Então, eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, desejar a todos uma ótima restante da semana, né? E, ao mesmo tempo, que fico aberta para as perguntas que possam surgir. Obrigada. Pronto, nesse momento a gente vai iniciar as perguntas aqui ao público, já tem algumas feitas aqui nos comentários, certo? E a primeira que eu gostaria que a Cláudia reforçasse é a questão da importância da agricultura urbana atualmente e para o futuro, o que se refere aqui ao setor agrário. Pronto, já posso falar agora, Fagner? Pronto, a agricultura urbana, ela é algo que já existe. A gente sabe que ela já está presente em todos os estados no mundo, né? Então, o que é fundamental? Isso é consequência, a agricultura urbana, do êxodo rural, ou seja, da saída, e aí não tem o que se fazer, né, da saída das pessoas que saem das suas propriedades, que é algo muito importante também, a gente estimular, incentivar, dar condições do agricultor ficar no campo. Mas para aqueles, existe um volume muito grande de pessoas que saíram do campo e estão nos entornos da cidade, nas periferias, nas favelas. Então, a agricultura urbana, ela só se faz e só é eficiente quando ela fomenta esse tipo de iniciativa e dá condições para que as pessoas que vão trabalhar com ela tenha condições de gerar renda, de melhorar a qualidade da sua alimentação. Então, a agricultura urbana, ela trabalha com diversas vantagens, como a gente viu.
Então, só pelas vantagens, no sentido de reduzir o renda, melhorar a qualidade da alimentação, trabalhar a educação ambiental, e eu acho algo que eu queria ressaltar, né, o volume de resíduos que cada um, imagine, vocês façam, se puderem, essa experiência, das embalagens que vocês usam numa semana em casa. Imaginem e pensem, coloquem numa caixa, num saco, e depois de uma semana vocês avaliem. Isso em uma semana, multipliquem isso por 4 semanas, multipliquem isso, né, por 12 meses. Então, a gente produz um volume significativo de resíduos que é através da agricultura urbana que vai permitir com que a gente dê um destino adequado. Eu não sei se eu respondi aí. Tá ótimo, viu, Cláudia? Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui do Ravel Costa, e ele queria saber se existe alguma lei brasileira que prejudique o desenvolvimento da agricultura urbana, principalmente no caso da pecuária bovina e a suinocultura. A pergunta está disponível no chat. Se existe uma lei que barre, né, que tenha... Não, lei não existe, que eu saiba, não, né, a ideia é que não vejo que tenha, eu não sei se eu entendi a pergunta, que barre o uso desse tipo de agricultura na agricultura urbana, deixa eu ver se eu acho... Eu acredito que ele quis se referir à questão, assim, da possibilidade de fazer ou não, da utilização do terreno, né? Aí, assim, aqui eu já achei que existe alguma lei brasileira que prejudique o desenvolvimento da agricultura urbana, principalmente no caso de pecuária bovina e suinocultura? Trabalhar a bovinocultura e suíno na cidade, né? Deve existir, eu acredito, por causa em função dos dejetos, eu não sei, as prefeituras devem ter algum controle sanitário no sentido do limite que pode ter, né, desse tipo de criação, né, próximo às cidades. Mas eu acho que é só mais ou menos uma regulamentação, né, que deve ter. Agora, lei brasileira eu não conheço, desconheço, acho que não. Certo. A próxima pergunta é se podemos dizer que a agricultura urbana é basicamente um tipo de agricultura familiar. Exatamente. A agricultura familiar, né, a agricultura que ela é praticada na família, ela pode ser feita na zona rural, mas também ela pode ser feita em espaços na cidade. Então, ela tem um perfil de agricultura familiar, sim, também. Ou seja, a agricultura familiar, ela se estabelece tanto na zona rural quanto na zona urbana. Até porque esse tipo de agricultura urbana, a agricultura urbana, em geral, não existe, não é tão forte, né, o processo convencional de contratação de mão de obra, então, são pequenas áreas, então, quem dá conta mesmo ou é um grupo de famílias, grupo de pessoas que se reúnem, ou membros da própria família. Tá certo. A maior parte dos comentários aqui está se referindo à palestra, o pessoal dizendo que gostou aqui. Parabéns, maravilhosa apresentação. Tem uns conterrâneos aqui maravilhosos, coisa boa, obrigada aí. Estou percebendo os comentários do pessoal comentando aqui, que é do Rio Grande do Sul. Irmão, tem que fazer todo mundo apoiando, Ademar, Carla, deixa eu ver isso aqui. E tem ex-alunos, amigos, a Luciana Bessa, Flávia, Nínive, muito feliz por estar sendo prestigiadas por vocês. Parabéns! Um abraço, Luciana. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma observação. Bom, então, Wagner, fica com vocês para encerrar. Eu, de imediato, eu queria agradecer, né? Esse é um momento também que, olha, é muito bom, mas é assustador, principalmente quando é a primeira vez, né? Porque é uma experiência nova que essa pandemia está nos fazendo para todos os professores e também para os estudantes, né?
e é algo que a gente está engatinhando, e com isso as falhas acontecem, mas, assim, eu espero que, de alguma forma, tenha... E até depois eu posso passar o material para quem queira, né? De alguma forma a gente possa ter jogado, assim, luz a alguns conceitos de agricultura urbana e periurbana, né, e que também, nos próximos, a gente possa aprofundar, né, de como fazer. Hoje a gente, acho que trabalhou mais, assim, como é a agricultura urbana, né, e a gente deu alguns exemplos. Na próxima, a gente pode colocar a mão na massa e aí trabalhar como fazer uma horta escolar, uma horta domiciliar. Aí nós vamos fazer aí depois uma enquete, né, Fagner, para saber qual é a demanda. É justamente o próximo ponto que eu queria falar com vocês, que vai estar disponível aqui, vocês sugerirem temas para as próximas lives que a gente vai estar apresentando. Já tem uma agenda definida por nós, do grupo No Pé, e a Cláudia, que é a nossa orientadora, mas está disponível também para vocês darem sugestões. Se a gente vê que é interessante, tem condições, vamos trazer aqui. De antemão, eu agradeço a participação de todos que estão aqui nos assistindo, tirou um pouco do seu tempo para vir. A nossa professora Cláudia, que permitiu que isso fosse possível, certo? E é basicamente isso. Uma boa noite a todos. Se a Cláudia tiver mais alguma observação para colocar, ou então alguém quiser fazer algum comentário, está disponível agora. Uma boa noite a todos. Não, só desejar uma boa noite, que um bom descanso a todos e que todos fiquem em casa, na sua família. Se possível, fiquem em casa, se precisar sair, use máscara e que Deus proteja a todos, com saúde. Um abraço apertado em todos. Então, encerrada, né? Então, encerramos aqui a nossa live, aguardando as próximas. Então é isso. Boa noite a todos. Vou sair Boa daqui. noite. Depois a gente conversa melhor, Cláudia, e o pessoal aqui Sim, que faz parte. ok, certo.
Tá gravando. Ali disse da mesma forma que eu estou usando. Aí depois tem que achar alguém que edite isso e jogue no Facebook, no YouTube, no Instagram. Interromper a gravação.